Olá, tudo bem? A Escola Judicial de Roraima, EJUR, quer te ajudar a ampliar os horizontes profissionais, justamente por meio de exemplos de sucesso e inspiradores. E hoje nós temos uma super convidada, uma convidada especial com uma larga experiência. Tem conhecimento na área de inovação, futurismo, com passagem por grandes empresas como Google, TikTok, LinkedIn. Ela tem uma vasta experiência e hoje está na EJUR. Michele Schneider, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeira vez em Roraima e justamente já vou direto. Que momento você percebeu que era importante falar sobre o futuro do trabalho? Você sabe que é uma coisa que acabou acontecendo, não foi muito planejada. Eu, há alguns anos, acho que já há 7, 8 anos, eu trabalhava no LinkedIn, eu liderava a vertical de educação lá, e eu fui para o Vale do Silício para visitar as universidades mais inovadoras de lá. E visitei universidades sem campus, universidades sem professor, e lá eu ouvi pela primeira vez sobre as habilidades do futuro, que com o avanço da tecnologia seriam muito mais habilidades comportamentais do que técnicas, uma vez que a inteligência artificial poderia aprender aí quase qualquer habilidade de nós, seres humanos, técnicas, mas não tão cedo eles poderiam aprender as habilidades comportamentais. E eu voltei assim, com a cabeça explodindo, eu nunca tinha parado para pensar, isso foi em 2016, escrevi um artigo sobre isso, que acabou viralizando, e eu acabei recebendo um convite para fazer uma palestra no TED, no TEDx, sobre o profissional do futuro. E acho que foi ali que eu parei realmente para pensar, para organizar as minhas ideias, para dar minha opinião sobre o que eu achava sobre o profissional do futuro. E ao estudar e ver tudo o que estava acontecendo, eu acabei me apaixonando e não consegui parar mais. Bem, então, diante do que você expôs, você falou sobre a palestra, uma das mais vistas no país nessa plataforma. Afinal, qual é o profissional do futuro? É uma pergunta ampla, Estou escrevendo um livro sobre isso, então daria para a gente ficar horas aqui, mas se eu fosse resumir, que eu pelo menos acredito que deva ser aí o profissional do futuro, eu acho que o profissional do futuro, ele vai sim desenvolver as habilidades técnicas, e principalmente cada vez mais ligadas à tecnologia e até a economia verde, o que se fala, as novas carreiras ligadas à sustentabilidade. Mas eu acho que existe um lado essencial para o profissional do futuro, que é o lado humano, que é o lado dele se conhecer, que é o lado dele trabalhar o lado emocional dele. E o porquê isso? Com a velocidade das mudanças da tecnologia, elas têm impactado muito a nossa saúde mental. Acho que a gente nunca... Acho não. Existe um estudo da ONU que diz que a gente nunca teve tantas pessoas com questões de saúde mental. O estudo do ano passado dizia que 1 bilhão de pessoas no mundo tinha alguma questão. Então, eu acho que se a gente não se conhecer e não desenvolver nosso lado emocional, a chance da gente pirar nesse mundo de velocidade tão grande de adaptação, ela é muito grande, Então, eu sempre digo que para mim o profissional do futuro nada mais é do que o ser humano do futuro, Alguém que se trabalhe, que se conheça e que não olhe só mais para crescimento, para resultado, mas que tenha um lado de como que eu me desenvolvo como ser. Habilidades, essas habilidades precisam ser trabalhadas, principalmente o autoconhecimento. Sem dúvida alguma. E até para a gente traçar a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, O que a gente realmente quer, o que a gente realmente faz bem, o que a gente, é bom, o que a gente às vezes não é tão bom. Quanto mais a gente se conhece, a chance da gente ser bem-sucedido, tanto na vida pessoal quanto no profissional, ela é muito grande. Senão a gente às vezes deixa a vida levar, E ainda nessa linha, falando do profissional do futuro, nós ainda vemos, principalmente os jovens, seguindo em algumas profissões tradicionais. Muitas vezes o mercado aponta, a família aponta para seguir algumas carreiras e muitas vezes esse não é bem o caminho. Eu acho que essa é uma provocação que eu adoro fazer, principalmente para jovens, Eu adoro perguntar o que você quer ser quando crescer, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. E acho que primeiro assim, eu sempre tenho um lado meio que penso, essa nem deveria ser a pergunta certa, Porque dizem que o profissional do futuro vai ser provavelmente várias coisas, Não só uma. Ele pode ter e vai ter várias carreiras,
Dizem que até 5 carreiras ao longo da vida, isso se elas não acontecerem ao mesmo tempo. Né? Mas quando eu faço essa pergunta é para entender pelo menos os próximos passos, como é que eles estão olhando para o futuro. E eu fico louca quando eu escuto só as profissões, a maioria do que eu escuto ainda são as profissões médico, advogado, psicólogo, arquiteto, enfim. Claro que nada contra, né? Essas profissões, acho que vai ter espaço para todas elas, e inclusive se for isso que eles realmente querem, acho que está tudo certo. Mas eu sinto muita falta de ver os jovens olhando para os empregos que a gente chama de empregos do futuro, que são empregos ligados à tecnologia, à inteligência artificial, a dados, à inovação, e os empregos ligados à sustentabilidade, que tendem a ser aí o grande futuro também, quando a gente olha para volume. Existe esse estudo do World Economic Forum que fala das profissões do futuro e das habilidades do futuro. Né? E eles apontam que se você olha as habilidades, se você olha as profissões do futuro, todas as que estão ali, 100% delas estão ligadas à tecnologia ou à sustentabilidade. Né? Não estão ali os médicos, os advogados, os arquitetos. Ao ponto que quando você vê as que tendem a ser, que tendem a desaparecer mesmo, são normalmente profissões com um alto índice de repetição. Então, eu acho que faz parte, é uma provocação que eu acho que tem que partir de nós como sociedade, tem que partir das universidades, tem que partir da mídia e tem que partir até das famílias, né? Como que a gente incentiva e a gente dá conhecimento para esses jovens sobre esses empregos do futuro, e aí cabe a eles decidirem o que eles realmente, dentro do íntimo deles, eles querem, o que brilha os olhos deles. Pegando esse gancho, eu aproveito para falar, desde o tempo que eu comecei a trabalhar, no caso, como jornalismo, já se fala que muitas profissões vão desaparecer por conta da tecnologia. Esse é um medo que ronda, mas essa também é uma realidade que se aponta para muitas carreiras, não é? Acho que, sem dúvida alguma, isso é algo que já é falado há muitos anos, né? E a gente começa a viver, a gente começa a ver esses empregos deixando de existir. Então, a automação realmente ela veio e já chegou, né? Não é que ela vai acontecer, ela já está acontecendo. E a gente já vê milhares e, em breve, milhões de empregos realmente desaparecendo para a automação. Só que, por outro lado, a gente também vê milhões de empregos surgindo. Só que, para mim, o grande ponto aqui é a gente ficar atento que os empregos que estão desaparecendo, muitas vezes são empregos que a gente fala de baixa capacidade intelectual. Né? São pessoas que muitas vezes, né, se a gente vê principalmente fora já do Brasil, caixas de supermercado que já estão automatizados, motoristas, a gente já tem aí em algumas cidades do mundo carros autônomos rodando. Enfim, o call center, o operador de telemarketing, a gente já vê os chatbots cada vez mais eficientes. Então, normalmente, essa classe de profissionais são profissionais que têm uma baixa capacidade intelectual. Né? Para você capacitar ele para esse tipo de serviço é relativamente simples. Esses empregos começam a desaparecer e a gente começa a olhar para os milhões de empregos surgindo. Quais são eles? Na maioria, empregos que exigem uma alta capacidade intelectual. A gente vê empregos cada vez mais ligados à tecnologia, à robótica, à inteligência artificial, gamificação. E fica muito difícil a gente imaginar um caixa de supermercado que, no momento, perde o seu emprego para uma automação, para um caixa autônomo, ser recolocado nesses empregos do futuro que vão exigir uma alta capacidade intelectual, né, uma alta qualificação. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante aqui de educar a sociedade. Existe um papel muito importante, claro, que do governo em ajudar nessa educação, mas se a gente se vê nessa situação hoje, como que a gente pode agir antes que aconteça? Né? Como que hoje a gente tem muitas ferramentas online onde a gente pode aprender, a gente pode se capacitar, não precisa ser necessariamente trabalhar com inteligência artificial, você pode aprender a fazer tanta coisa online, né? Então como que a gente pode agir? E meu serviço público, pegando o gancho, afinal nós somos do Poder Judiciário, dá sim para trabalhar toda essa questão do futurismo, da inovação. Muitas vezes o servidor público não enxerga essa possibilidade e é totalmente possível. É totalmente possível e necessário, né? Então eu vou dizer aqui que vocês acabaram de ganhar um prêmio de inovação super bacana. Qual que é o prêmio? O prêmio de inovação do Judiciário. Tivemos o 3º lugar, tanto de um dos programas, que é o Justiça Cidadã, como a nossa executiva também, a chefe do escritório do Núcleo
de Projetos e Inovação, a Janaíne Voltorini. Legal, maravilhosa conhecer a Janaíne hoje. Então, assim, acho que vocês, melhor do que ninguém, podem dizer o quanto que dá para fazer isso. E quando eu falo que a gente deve fazer isso, é porque não adianta a gente achar que a nossa carreira ou a nossa área está mais segura e está mais protegida da inovação e dessas disrupções e da automação. Porque a grande verdade é que nenhum de nós estamos, né? Desde que eu comecei a estudar um pouco mais de inovação, o futuro do trabalho, enfim, futurismo, a gente sempre acreditou, tudo que eu lia, que eu ouvia, enfim, e o que diziam era que normalmente os empregos de maior risco eram só esses que eram empregos de repetição, né? E que o que eles chamam de colarinho branco, que é o mundo corporativo, um pouco do que todos nós fazemos, ele seria relativamente impactado. E o que estava 100% seguro eram os empregos da criatividade. Só que no ano passado a gente teve esse boom aí de diversas ferramentas de inteligência artificial que são já tem testes que provam que são mais criativos do que nós, seres humanos. E eram profissionais que achavam que estavam 100% seguros. E a grande verdade é hoje que ninguém está 100% seguro, né? E eu brinco que não é que a gente vai ser substituído pelos robôs, mas a gente vai ser substituído por profissionais, por seres humanos que usam a inteligência artificial melhor do que nós, né, ou de quem eventualmente não usa. Então, acho que a provocação é que, independente da área que você atue, você sim tem que inovar, você sim tem que se capacitar e aprender coisas novas, né? Porque essa é uma das habilidades do profissional do futuro, aprender a aprender. Bem, a Michelle Schneider, você está vendo que ela, além de ter um currículo admirável, muitas vivências e experiências, tem um largo conhecimento que vai virar livro e em breve vai estar aí disponível para as pessoas também. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, em breve vai acontecer. Pois é, eu estou terminando agora, estou entregando a minha versão do livro que já mudou tanto, ele já ficou pronto e voltou várias vezes. Eu estou escrevendo pela editora Melhoramentos e a gente lança ali no primeiro semestre do ano que vem. O nome é O Profissional do Futuro, então se você se interessa por esse assunto também, assim que lançar, vai lá e nas principais livrarias. Eu não tenho data ainda, senão eu falava, adoraria já ter, mas com certeza vai ser ali no segundo trimestre do ano que vem. Que bacana. Agora, falando de outras questões, por exemplo, vendo o seu perfil, você também tem outras habilidades que nós já sabemos que você gosta muito, da música, do esporte. Isso é importante também para um profissional, um grande profissional, ele ter esse ponto de equilíbrio, de ter algumas paixões, trabalhar essas paixões? Ai, sem dúvida alguma. É uma história que eu gosto muito de contar e que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava numa ponte aérea, voltando do Rio. E aí, enfim, eu sentei no avião, abri o computador para trabalhar. A aeromoça veio me pedindo para fechar, porque eu estava na saída de emergência. E a pessoa que estava do meu lado me perguntou por que eu precisava tanto trabalhar. A gente começou a bater papo, enfim. Rapidamente eu descobri que não sabia que ele era o Alexandre Rohag, um nome super conhecido para quem veio da indústria que eu vi, né, de internet e tecnologia. Ele foi o primeiro CEO do Google e do Facebook aqui no Brasil. E eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus do céu, o que eu posso perguntar para ele que de alguma forma pode mudar a minha carreira? E eu perguntei para ele como é que ele contratava as pessoas. E ele me contou que ele olhava 5 características, mas que uma delas, que era decisiva, era entender quem era aquela pessoa fora do ambiente de trabalho, né? Entendendo que uma coisa impactava muito na outra, né? Que despertava a curiosidade dele. E ele me contou quando ele contratou uma pessoa para o Google, que contou para ele que era o palhaço fora do ambiente corporativo. E era uma pessoa para a área financeira. E disse que aquilo tinha chamado muita atenção dele. E ele me perguntou quem eu era fora do meu LinkedIn. Eu estou resumindo aqui, história porque é uma história longa. E eu contei para ele na época que eu estava começando esse novo hobby, que era ser DJ, né? Eu estava aprendendo, sempre fui apaixonada por música, eu estava aprendendo a mixar. E o que eu não podia imaginar é que ele ia virar super empolgado e me dizer que ele também era DJ. E acho que nesse dia eu voltei para casa dando um valor para esse lado, quem somos nós fora do trabalho, que eu nunca tinha dado. E mais do que isso, eu passei a pensar no profissional do futuro, e quanto mais eu estudava sobre o profissional do futuro e a importância da gente desenvolver nossa capacidade de aprender e da gente desenvolver novas habilidades,
eu comecei a entender que quanto mais você tem um hobby novo, uma paixão nova, é uma habilidade nova que você está aprendendo e desenvolvendo. E dentro do meu trabalho paralelo de autoconhecimento, com a minha terapia e tudo mais, eu também entendo que no momento que a gente tem essa paixão, a gente está colocando como uma válvula de escape, a gente não pode ser só o trabalho, né? Então, o momento que eu exerço a minha intuição quando eu estou tocando como DJ, a minha criatividade, poxa, que música que eu vou colocar, isso influencia o meu trabalho também como executiva, influenciou por muitos anos, e vice-versa, né? Então, a gente não tem mais aquela coisa de ser o profissional que vai vestir o terno e gravata para entrar num ambiente de trabalho e depois você sai e põe a roupa do lazer para ser uma outra pessoa. A gente é uma única pessoa, então essa é uma super incentivadora da gente ter hobbies. E muitas vezes esses hobbies acabam se tornando uma nova profissão, uma nova fonte de renda, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu como DJ já ganhei muito dinheiro fazendo isso também e me diverti muito. E agora eu estou abrindo esse novo leque de uma nova carreira aqui como escritora, como palestrante. Então, é muito do que eu acredito também do profissional do futuro, dele poder ser várias coisas e não só mais uma, né? Ou, às vezes ao longo da vida e às vezes até ao mesmo tempo. Bem, esse bate-papo ele dá para continuar muito tempo, mas a gente precisa encerrar. Mas antes disso, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando o canal da Ejur no YouTube, uma mensagem especial, importante, sobre esse tema que você trabalha. O que não pode deixar de faltar? Eu acho que, se fosse, talvez, até puxando o gancho desse nosso último papo, dessa última pergunta, quem é você fora do seu LinkedIn? Né? Como que a gente busca, que tem tudo a ver com o que eu falei do profissional do futuro, do ser humano do futuro, como que a gente busca ser um ser humano mais completo, né? Eu acho que você ser alguém fora do trabalho faz parte disso. No momento que você acha uma paixão, você acha um hobby. Então, eu incentivaria você a achar uma paixão, achar um hobby e a aprender sempre. Eu acho que desenvolver a sua capacidade de aprender, seja numa coisa divertida, seja em algo de carreira, enfim, sem dúvida alguma, isso vai te ajudar num futuro que vai exigir que a gente aprenda coisas novas o tempo todo, que a gente se reinvente o tempo todo. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter reservado esse espaço para falar para todos os nossos inscritos no nosso canal da Escola Judicial de Roraima. Muito obrigada e até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Volte sempre a Roraima. E para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.